Olá pessoal, meu nome é Lucas Uster, eu sou advogado de negócios digitais e eu vou trazer aqui hoje para vocês um conteúdo sobre gestão jurídica de perfis sociais. E eu quero mostrar como isso aqui pode ser um novo nicho de atuação para o teu negócio na advocacia. E quero agradecer também o convite aqui do Marcílio pela oportunidade de estar trazendo esse conteúdo aqui para vocês nesse evento. Então, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Gestão jurídica de perfis sociais. Beleza. Gente, quando eu falo gestão jurídica de perfis sociais, o que eu estou querendo dizer com isso exatamente? Então, eu vou trazer aqui para vocês um panorama do que a gente vai tratar aqui nessa palestra. Primeiro, exatamente o que é, né, essa gestão jurídica de perfil social. Muita gente nunca ouviu falar sobre isso. Depois, quem precisa desse tipo de serviço? E eu quero mostrar para vocês aqui que o público que precisa disso aqui é um público bem grande. Então existe uma oportunidade também muito grande aqui para o advogado atuar nesse nicho. Por que aplicar também? Vou mostrar alguns motivos aqui para vocês por que deve aplicar isso. E por fim, como que se aplica? Né? Como é que eu faço uma gestão jurídica de perfis sociais? Eu vou mostrar isso também aqui. Então, gente, basicamente, o que é a gestão jurídica de perfis sociais? É o serviço que o advogado realiza para estrategicamente gerir as proteções jurídicas dos perfis sociais dos clientes. O que são esses perfis sociais dos clientes? É o perfil de Instagram do cliente, o canal que o cliente tem no YouTube, por exemplo, uma página no Facebook, um perfil do Twitter. Todos esses são perfis sociais e que precisam ser estrategicamente geridos no que diz respeito às questões jurídicas. E ele faz então essa gestão preservando a imagem do cliente nas redes sociais, impedindo e combatendo violação de propriedade intelectual do cliente e também ajudando a prevenir golpes, entre outras questões aí que acabam acontecendo no dia a dia. E quem é que precisa desse tipo de serviço? Né? Talvez tu esteja se perguntando. O público que precisa disso aqui, gente, é muito grande. Por quê? Porque é basicamente qualquer público, qualquer tipo de cliente que possua perfis sociais, ou seja, quase todos, né? E eu trouxe aqui alguns principais. As empresas tradicionais, é claro, né, que as empresas tradicionais elas acabam tendo também perfis sociais, então é importante que elas façam uma gestão jurídica desses perfis. Os influenciadores digitais, os infoprodutores, e daí aqui, tanto o influenciador digital quanto o infoprodutor são dois tipos aqui de clientes que o perfil social para eles é algo muito importante, porque grande parte do negócio deles aqui depende de perfis sociais. Então, é muito importante que eles tenham um advogado que esteja cuidando dessas questões estratégicas do perfil dele. E aí entra, então, essa gestão jurídica de perfis sociais. Eu, particularmente, o público que eu mais atendo esse tipo de serviço são esses dois aqui. Mas as empresas tradicionais também têm uma demanda muito forte. E aí, por fim, artistas e também startups. É claro também que os artistas, hoje em dia, eles dependem muito também do perfil social deles. Então, é importante que eles tenham um advogado que esteja cuidando disso aqui para eles. E eu quero trazer aqui para vocês umas notícias. Olha só. Usuários de vários países dizem que suas contas do Instagram foram suspensas pela plataforma. Isso aqui é uma notícia recente. Outra notícia, Instagram apresenta instabilidade e suspende contas de usuários nesta semana. Também recente. Essa aqui, gente, YouTube desmonetiza canais da Jovem Pan. E aqui é mais um exemplo, né, do que abrange essa gestão jurídica. Quando a gente fala dos perfis sociais, existem vários problemas jurídicos que podem surgir envolvendo esses perfis. Um deles é exatamente a desmonetização de canais do YouTube. Muitas vezes isso aqui acontece de uma maneira indevida. E aí é importante que o advogado atue exatamente para conseguir restabelecer a conta do cliente que foi desmonetizada.
Mesmo ele tendo a conta ativa, ele não recebe pelos vídeos que ele publica. E derrubar contas do Instagram vira negócio lucrativo de $60 por alvo. Olha só, gente, esse aqui é um problema também que veio surgindo recentemente. O que acontece? Um concorrente ou alguém de má fé também, né, não necessariamente que atue no mercado, paga um profissional para que essa pessoa derrube um perfil. Isso está acontecendo bastante. Ou outros tipos de golpes, como por exemplo, fazer com que vários perfis fakes comecem em questão de pouco tempo seguir determinado perfil. E aí isso faz com que o engajamento desse perfil seja diminuído. Esse é outro tipo de ataque. E é importante que a gente também, como advogados, cuidemos desse tipo de situação para evitar acontecer com o cliente ou até mesmo ajudar o cliente a diminuir as consequências disso, caso tenha acontecido alguma coisa, né? E agora, bloqueios de perfis em redes sociais sem direito à defesa geram indenizações. Justiça determina reativação de conta em rede social. E aqui, gente, esse tipo aqui de notícia, aquela primeira ali é do Conjuro, inclusive, para vocês verem como a atuação do advogado está virando algo importante para esse tipo de cliente. Tanto que já existiram clientes aqui que receberam indenizações em razão do bloqueio do perfil deles e também existem ações de obrigação de fazer. E qual é a obrigação de fazer? Desbloquear o perfil, que foi bloqueado indevidamente. Então, para vocês verem que isso aqui já está acontecendo e por que um profissional, que um advogado como nós, é importante nesse tipo aqui de cenário. E agora eu quero mostrar aqui para vocês como aplicar, né? Como que se aplica, então, essa gestão jurídica de perfis sociais? E para explicar como se aplica, eu vou dividir aqui em 3 tópicos principais, tá, gente? O primeiro tópico, o que é? É entender as principais legislações que são aplicáveis nessas situações. E quais são as principais legislações? Primeira delas, o Marco Civil da Internet. É muito importante dominar o Marco Civil da Internet e entender o que ele nos traz de benefícios. Por exemplo, a questão da guarda dos registros de conexão e acesso a aplicações. Isso, inclusive, pode ser um pedido em uma liminar num processo judicial. A questão também das responsabilidades pela não remoção de determinados conteúdos. Então eu recomendo que tu leia o Marco Civil da Internet pensando nesse tipo aqui de demanda, tá? Com certeza esse exercício já vai te trazer muitos insights. Segundo, implementar as principais proteções. O que eu quero dizer aqui com as principais proteções? Aqui entram os registros de propriedade intelectual. O que são esses registros? Por exemplo, o registro de marca do negócio, o registro de marca, por exemplo, de um nome de um infoproduto, o registro da marca do nome de uma empresa. Essas proteções lá na frente podem ser muito necessárias e muito úteis aqui quando a gente for combater os problemas que vão surgir a partir disso. O que mais? Coletas de provas digitais. O que entra aqui nas coletas de provas? É saber dominar as ferramentas que a gente tem hoje disponíveis para que a gente consiga colher com rapidez provas antes que elas se percam. Por exemplo, se tem um anúncio patrocinado do Facebook sendo veiculado e tu precisa comprovar isso, se tu demorar demais, lá na frente o anúncio já pode ter sido tirado do ar ou ter expirado e aí tu não vai mais ter essa prova. Então, dominar essas ferramentas, como por exemplo a Verifact, que é uma ferramenta muito útil, a própria ata notarial aqui acaba sendo uma ferramenta muito importante também, inclusive a mais importante de todas, até eu diria, para a coleta de provas. Ainda voltando aqui na questão da propriedade intelectual, gente, não é somente registro de marca que entra aqui. Registros autorais também entram aqui.
Em muitas demandas aqui, para a gente conseguir derrubar conteúdos, derrubar até mesmo páginas, é importante que a gente tenha um registro autoral daquela criação que está sendo indevidamente utilizada por alguém. E aí como é que se faz isso? Registrando a autoria. Existem plataformas que fazem esse registro para ti. Tu só precisa ir seguindo alguns passos. Tu pode fazer na Biblioteca Nacional, mas tu também pode fazer em outras plataformas, como por exemplo a Auctoris. Essas todas tu consegue registrar a autoria de páginas, de produtos, de vídeos, e aí lá na frente, quando precisar utilizar essas proteções que tu já criou antecipadamente, vai ser muito mais fácil e tu vai ter muito mais chance de sucesso lá na frente. Que mais que entra aqui? Ativação das proteções nativas das contas. Isso aqui parece bobagem, né? Pouca gente talvez dê valor para isso aqui ainda. Só que assim, gente, o que eu já vi até de perfil grande que acaba sendo hackeado ou que sofreu algum outro problema por não ter as proteções nativas habilitadas é bastante alto, é um número bastante grande de gente. E aqui o que eu quero dizer com essas proteções nativas? Por exemplo, ativar a autenticação em 2 fatores da conta do Instagram, do WhatsApp, tudo isso é importante. Tanto que grande parte dos ataques hoje em dia ainda é por falha, por não estar habilitada a autenticação em 2 fatores. Então isso aqui é algo que vocês podem auxiliar os clientes de vocês e até mesmo criar rotinas periódicas para verificar se isso aqui está sendo mantido. Senhas se estão sendo atualizadas, por exemplo, também periodicamente. Tudo isso é uma rotina que o advogado pode estabelecer, inclusive documentar essa rotina e periodicamente ir fiscalizando o seu cliente. Para o cliente vai ser bom isso, vai trazer mais segurança para ele e é algo que para o advogado é importante que faça, porque é mais fácil tomar ações para combater o problema quando a gente tem essa rotina já pré-estabelecida. E por fim, gente, analisar e implementar então as medidas técnicas e estratégicas para a gente combater os problemas, tá? Como assim? A gente viu aqui. O que tem que entender, né? Quais são as legislações que eu tenho que entender? Falei do Marco Civil da Internet, mas existem outras, tá? Lei de direitos autorais, lei de propriedade industrial, a própria LGPD acaba sendo bastante útil aqui. Até mesmo algumas que não são necessariamente legislações, né, são políticas, que são as políticas das plataformas. É interessante que a gente domine o principal, assim, que tem, o que há de principal em cada uma das políticas, do Instagram, do YouTube, por exemplo, porque muitas questões a gente consegue encontrar resposta lá. Então a gente viu o que tem que entender. Depois disso, o que tem que fazer previamente. E aí a gente viu aqui registros, né? As proteções das contas também, colher provas quando precisa colher. E por fim, analisar e implementar. O que é feito aqui nessa fase então? É aqui que vai surgir o problema e o advogado vai ter que saber então como lidar com esse problema aí que surgiu. E aí, dependendo do problema, a solução vai ser diferente. Às vezes a solução vai ser uma medida extrajudicial, às vezes vai ser uma medida judicial, tudo vai depender muito do caso concreto, tá? Nessa palestra aqui eu quero trazer para vocês noções gerais, tá? Não é uma palestra específica sobre cada um desses temas, mas eu quero falar aqui um pouquinho de cada um deles. Então, por exemplo, se o teu cliente tem o perfil do Instagram derrubado indevidamente, é muito comum que se ajuize então uma ação de obrigação de fazer. E qual é a obrigação de fazer? É devolver o perfil do cliente. E aí, se tu conseguir comprovar que existe urgência, que existe uma probabilidade desse direito dele, tu consegue inclusive obter uma liminar para mesmo antes da sentença tu já conseguir o perfil do teu cliente de volta. Isso aqui para o cliente é muito importante, porque muitas vezes é o trabalho dele que está em jogo, a renda dele que está em jogo. Então, quando o advogado consegue devolver um perfil para o seu cliente, isso gera muito valor para o cliente
e, consequentemente, diversos outros serviços vão surgir para esse advogado depois. Outra técnica também, né, muito comum, é a notificação extrajudicial. O que é essa notificação? É o documento que o advogado vai enviar para alguém que está cometendo alguma infração, né, alguma ilegalidade ali, violando um direito autoral do cliente ou utilizando a marca do cliente indevidamente. Muitas dessas questões podem ser resolvidas com simples notificações extrajudiciais. Isso faz com que não seja necessário um processo judicial e, consequentemente, a gente ganha muita rapidez e gera um valor para o cliente também muito maior. É muito interessante a notificação extrajudicial. Muitas vezes ela resolve muito mais rápido e de forma muito mais completa do que um processo judicial. E aí existem algumas formas de denúncia, como por exemplo a denúncia do formulário DMCA, que é um formulário específico. Daria para dizer até que isso aqui seria uma notificação extrajudicial mais específica para casos envolvendo direitos autorais, em que tu pode enviar uma denúncia dessas num formulário para uma plataforma, até por exemplo uma hospedagem de um site, e aí tu consegue derrubar um site inteiro, se tu conseguir demonstrar que aquele site está infringindo os direitos autorais. Ou consegue derrubar um perfil, derrubar um post, por exemplo, tá? Esse tipo de denúncia aqui é muito efetiva para esse tipo de necessidade, quando surge um problema assim. E aí a ação judicial, né, muitas vezes a gente vai precisar recorrer. Infelizmente, o direito ele ainda não nos permite atuar, né, nessa área aqui de forma totalmente extrajudicial, mas muitas coisas é possível fazer de forma extrajudicial, tá? O que vai precisar, assim, Lucas, dá um exemplo de algo que vai precisar necessariamente de uma ação judicial. Um exemplo é quando a gente precisa dos dados do infrator. Por quê? Porque o Marco Civil da Internet, ele traz uma questão de sigilo muito forte desses dados. E as obrigações de guarda também dos responsáveis, isso é muito forte. Tanto que existe uma previsão da necessidade de autorização judicial. Então, nesses casos, dificilmente com uma notificação, tu vai obter os dados do infrator. Então, tu vai precisar ajuizar uma ação para descobrir os dados dessa pessoa, para depois sim responsabilizar essa pessoa. E aí, no meio disso, claro que algumas medidas extrajudiciais tu já vai tomando, né? Como as proteções iniciais que a gente viu, o registro autoral, por exemplo, o próprio boletim de ocorrência, né, também é uma medida muito importante, mas em alguns casos tu vai precisar ainda de uma ação judicial. Gente, espero que nesse tempo aqui eu tenha conseguido passar uma noção para vocês e mostrar a importância de resolver esse tipo de questão e também mostrar que existe um grande grupo de clientes aí precisando desse tipo de serviço, tá? Vou deixar meu Instagram aqui. Qualquer dúvida, quem quiser conversar também sobre esse tema, fica bem à vontade para me mandar um direct lá no Instagram e fico à disposição também para ajudar vocês aí no que vocês precisarem. Mais uma vez agradeço, um grande abraço e até mais!